O tabernáculo ele vai ser colocado de pé. Deus agora, ele vai encher 2 homens do seu espírito. Com qual propósito? Vamos ler aqui, por favor. Êxodo capítulo 35. Êxodo capítulo 35, versículo 30. Vamos ler. E disse Moisés, Êxodo capítulo 35, versículo 30. E disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de o que, igreja? Sabedoria ou habilidade, inteligência ou ciência, e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeiras, e para toda sorte de lavores. E também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele, a Oliabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e do bordado em estofado azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, eu não vou entregar esse trabalho para qualquer pessoa. Por isso Deus falando, enchi esses 2 com o meu espírito, porque eu vou habitar aí. Observe, não pode acrescentar nada. Não pode. Se eles estiverem construindo o tabernáculo e de repente eles falassem assim: eu acho que esse tabernáculo tem que receber uma faixa rosa aqui na ponta. Deus não deu a eles tais autoridade ou tal autoridade. Se eles falassem assim: mas eu acredito que o tabernáculo ele deveria receber uma faixa roxa na parte de baixo, eles não tinham autoridade para fazer absolutamente nada além do que Deus já tinha falado. Eles não poderiam acrescentar. E o que levava eles a não acrescentar? O Espírito que estava sobre eles. Quando você percebe que um homem está fazendo algo para Deus, que não é da vontade de Deus e que não está sendo dirigido pelo Espírito, quando ele acrescenta aquilo que Deus disse que não pode acrescentar. Sempre que você vê alguém acrescentando algo fora da palavra, você deve ligar o seu pisca-alerta, abrir os seus olhos e entender: ali não está o Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus estivesse ali, este homem estaria fazendo da forma que Deus ordenou que se fizesse. Sempre que alguém foge das Escrituras, o Espírito de Deus não está nele. O homem está fazendo algo segundo aquilo que ele acha bacana. Veja bem, vou dar alguns exemplos aqui, olhe para mim, por favor. Pense numa mulher, por exemplo, ou num homem também. Mulheres são mais detalhistas do que os homens, apesar de que existem muitos homens que são detalhistas, cuidadosos, né? Homens caprichosos, mas muito mais as mulheres, né? As nossas esposas, elas colocam as coisas nos seus devidos lugares, é paninho pendurado aqui, é copinho desenhado aqui, é não sei o quê, os esmalte tem que ficar na posição, o hidratante tem que ficar na posição, e se tirar da posição, ela já sabe que mexeu, a cortina tem que ficar aberta com a outra parte amarrada, e a mulher tem esses detalhes. Pense, se Deus falasse para você construir o tabernáculo, e te desse um papel, presta atenção, um papel com tudo que teria que ter desse tabernáculo, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, do modelo que ele quer, e entregasse para você, falasse: vai lá e faz. Nós
somos meio, não sei como é que se diz essa palavra, intrusos. Queremos dar palpite naquilo que Deus está fazendo. Queremos acrescentar nas coisas que Deus já falou e que já estão pré-determinadas por Ele. Veja bem, se Deus entregasse para você, você ia fazer exatamente o que Deus mandou. Assim nós cremos. Mas que alguém ia querer colocar um rosa, um tapete, um quê? Um brilho. Ah, mas tem a mesa, pastor. Mesa tem que passar lustra móvel. Não, pastor. Só que Deus disse, não é para fazer. Pera lá. Se Deus disse que não é para fazer, o que tem que ser observado? O não fazer. Sim ou não? Você pode até pensar assim, puxa vida, se tivesse uma cor verde folha ali, um rosa choque, ficaria show de bola. Mas Deus disse, não, faz do jeito que eu disse que é para fazer. E como que eles fizeram isso? Por intermédio do Espírito que Deus colocou sobre eles. Sabe o que chama atenção? Que quando o Espírito saiu deles, eles não se lembravam de nada do que eles tinham feito. Eles não conseguiam se lembrar. Fugiu da cabeça. O que eu fiz? Porque quem guia, quem direciona, quem dita as coisas certas é o Espírito Santo. É por isso que sempre antes de fazer alguma coisa, nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir orientação para o Espírito Santo, porque ele vai nos direcionar a fazer o que é certo. Quando nós fazemos as coisas dentro do nosso impulso, da nossa vontade, do nosso querer, nós fazemos tudo errado. E a palavra está aqui. Ah, não, pastor, tem que movimentar o negócio. Mas Deus disse, não, faz do jeito que eu falei. E foi exatamente o que foi feito. Todas as coisas foram colocadas nos seus devidos lugares. As coisas foram feitas, a mesa, a arca, o candelabro, tudo foi feito. Esses homens cheios do Espírito de Deus fizeram tudo conforme Deus havia determinado. O Espírito sai, eles não se lembram de nada. Mas o que chama a atenção é, Deus agora vai habitar ali. E quando Deus passou a habitar dentro desse tabernáculo, quando Deus passou a estar dentro desse tabernáculo, aqui nós encontramos Deus se manifestando para o seu povo, não de uma forma clara, não de uma forma sublime. Preste atenção, Deus está se manifestando ao seu povo através de uma glória que não era vista por todos. O que seria isso? Vou te explicar. A glória de Deus, ela era como se fosse, segundo os textos, o texto que está entrelaçado juntamente com... Ai meu Deus, fugiu, deixa eu lembrar. No pós-bíblico, ele diz que a palavra glória, e isso é muito citado nos nossos dias, a palavra glória, quando fala glória, se usa muito a palavra Shekinah, para se referir à palavra glória. Mas o termo correto para a palavra glória, apesar dos judeus usarem a palavra Shekinah para se referir à glória, a palavra correta é kabod, que quer dizer a glória de Deus. E o que seria a glória de Deus? O que seria a manifestação desta glória? Deus descia no tabernáculo e era tão intenso essa manifestação, mas tão intenso, que lá no primeiro livro de Reis, capítulo 8, a palavra diz que a glória encheu quando o templo foi construído, de tal maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Quando nós lemos o livro de Êxodo, Moisés não conseguia nem entrar, porque a glória de Deus estava ali. A glória de Deus estava naquele lugar, manifestada. E Moisés agora, ele tem um pedido para Deus. Moisés agora, ele vai suplicar. Porque o que Moisés vê? Olhe para mim. A primeira manifestação, Monte Sinai. Deus se manifesta numa sarça. E Moisés sobe o monte. Quando Moisés chega lá, o que Moisés vê?
uma sarça pegando fogo. E do meio da sarça sai uma voz, não é isso? E Deus fala com Moisés: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. A pergunta é: Moisés viu Deus? O que Moisés viu? Ele viu uma sarça pegando fogo, mas ele não viu Deus, porque a Deus ninguém pode ver, a Deus ninguém podia ver, a Deus ninguém podia contemplar. Leia a Escritura, leia. Você lê, por exemplo, o livro de Apocalipse. João, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele não teve uma visão magnífica, e ele disse que quando ele ouviu uma voz no céu, e ele vai olhar para ver quem é que está falando com ele. Quando ele olha para ver quem está falando com ele, ele cai como morto. Não é como morto, ele morreu. E o próprio Deus vai até ele e diz: não temas, porque eu estava morto e estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a ressurreição e a vida. Estive morto, mas estou vivo. Então você vai lendo a Escritura e você percebe que ninguém jamais viu a glória de Deus. E sabe o que Moisés pede para Deus? Moisés pede para ver a glória. Moisés tem um pedido: eu quero ver a sua glória. Você já ouviu alguém dizer assim: a glória de Deus está neste lugar? Quem já ouviu? E o que você entende como a glória de Deus está neste lugar? Presença de Deus. O que seria a presença de Deus? Poder. Leia comigo o livro de Êxodo, por favor. Livro do Êxodo, capítulo 33, por gentileza, irmãos. Versículo 17, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achastes graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: eu rogo-te que me mostre o quê? A pergunta é: o que Moisés viu no Monte Sinai não era a glória de Deus? Sim ou não? Era. Por que ele está pedindo para ver a glória? Aquilo que desce, aquela nuvem que desce, alguém está me ouvindo? Sobre o tabernáculo, é a glória de Deus? Por que ele está pedindo para ver a glória? Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Deus disse para ele assim: eu vou te mostrar a minha glória. Deus disse: Moisés, a minha glória você não pode ver. Olha, vamos fazer o seguinte, Moisés. Vamos fazer o seguinte. Tem uma fenda aqui. Eu vou passar por essa fenda e toda a minha glória vai passar. Depois que toda a minha glória passar, eu vou tirar minha mão e você vai me ver só pelas costas. Deus não está dizendo: você vai ver minha glória. Deus está dizendo: você vai me ver pelas costas. Alguém está conseguindo entender isso? Ah, eu vi Jesus, eu vi a glória de... Preste atenção. O texto diz, vou ler que é melhor. E respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade, depois eu falo sobre isso aqui, diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver o quê? Porque todo homem, nenhum verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória,
eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha o quê? Deus está dizendo, a minha glória vai passar, depois que eu passar, e a minha glória passar comigo, você vai me ver de longe. De longe, você não vai ver a minha glória. Observe que o texto se explica. Moisés pede para ver a glória e Deus diz, você não pode ver minha face. Consegue entender isso no texto ou não? Então a glória de Deus está onde? A glória está na face dele. Não só na face, mas em todo o seu corpo, mas na face. A face manifesta literalmente a sua glória. E Deus está dizendo, Moisés, vê o cabelo, vê de costas, mas o rosto não. Porque se você me ver, tu morre. Você vai ser consumido. E a palavra de Deus diz que Deus passa pela fenda, coloca a mão, a glória toda em paz passou. Moisés não viu nada, só ele de costas. Absolutamente só isso. O que Deus está fazendo com o povo de Israel aqui no livro de Êxodo e com Moisés? Deus está se revelando dentro de uma teofania. O que é a palavra Shekinah? Nada menos que a manifestação visível de Deus. O que é a palavra Kabod? Nada mais é do que a manifestação visível de Deus. Então a glória de Deus, Shekinah, Kabod, presença de Deus, é o Deus que está presente no meio do seu povo. As pessoas dizem, a glória de Deus é a fumaça. Não, a glória de Deus é o próprio Deus. Ele é a própria glória. Não é a fumaça que é a glória é Ele. A glória está nele. A glória não está na fumaça. Amém, igreja? A glória não está nos anjos. A glória não está nos querubins. A glória está nele. Ele é a própria glória. Então você começa a entender o que João está dizendo no capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou. João está dizendo, aquele que habitava no meio do povo de Israel, só que habitava dentro de um tabernáculo, agora ele se fez carne e habita no nosso meio por intermédio do seu Filho Jesus, que revela a glória do Pai eterno. Por isso que João vai dizer assim, e nós vimos a sua glória. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Amém, igreja? Porque a própria palavra está habitando nele. Se o verbo está habitando num corpo de carne e ossos, o verbo não é Deus. Se o verbo é Deus e habita num corpo de carne e ossos sem pecado, quem é essa pessoa que está habitando nesse corpo de carne e ossos? O próprio Deus habitando no meio do povo. Se eu quero ver a Shekinah, eu tenho que olhar para Jesus, porque Ele é a glória de Deus no nosso meio. Agora a pergunta é, como que nós, como igreja, podemos dizer que Jesus é a glória de Deus? Como? Tem como dizer isso? Que a glória de Deus estava no seu Filho. Que glória é essa que João está vendo? A glória, ela não se manifesta simplesmente por poder. Podemos ter aqui alguns rastros, por exemplo, você lê Mateus capítulo 17 e você encontra a glória manifestada no Filho. Ele não se transfigurou, ele não vai ter o seu rosto completamente tomado de um resplendor. O que é isso? Diga para mim, qual é o homem que consegue andar em cima das águas? Ninguém. O que é isso? Ele domina a natureza, ele domina todas as coisas. Qual é o homem que tem o poder de se comunicar com água?
dizendo: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Homem de carne e ossos não tem este poder. A única pessoa que tem este poder é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a glória de Deus em nós. Mas para algumas pessoas, ter a glória de Deus é simplesmente você falar em mistérios. É você rodopiar. Não. A glória de Deus não quer dizer que eu estou cheio da glória de Deus, que eu vou fazer sinais e maravilhas. Um dos maiores sinais de que a glória de Deus está em mim, está em você, são os frutos. Simples. Quando João fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí ele diz ainda, cheio de graça, cheio de verdade. Espera aí, a verdade está nele? A graça está nele? A bondade está nele? A misericórdia está nele? O amor está nele? Se eu tenho ele, eu tenho que ter o quê? Alguém consegue entender isso? É isso que João está dizendo. Que o mesmo Deus que habitou com eles lá agora, habita conosco. Só que lá eles não podiam ver. E eu, e você, João, melhor dizendo, ele viu o que Moisés não viu. Moisés viu pelas costas. João viu face a face. Moisés viu os cabelos, Pedro, João e Tiago viram o rosto transfigurar-se. As pessoas precisam ver essa glória em nós. Ouça isso. Se o verbo que é Deus habitou no corpo terreno, o Filho encarnou, verbo, segunda pessoa da Trindade, e ele prometeu habitar em templos que não foram feitos por mãos de homens. Olha só como é que vai desenrolando. O lugar que Jesus habita é aonde? Diz para mim aonde é a habitação de Jesus, igreja. Ele habita nessas paredes, ele habita nesse altar de madeira. Ele habita aonde? A pergunta, agora sim, lá vem a pergunta. Ele habita aí? Sim ou não? Habita ou não habita? Vamos pensar juntos? Vamos pensar? Amém, igreja? Podemos meditar um pouquinho? As mulheres aqui que gostam de dar uma boa faxina na casa, vamos lá. Levante a mão aí, deixa eu ver. Os homens que dão faxina também. Ei, glória. Eu só lavo quintal e terraço. Só. Se alguém falar assim para você, ó. Se alguém falar assim para você. Amanhã eu vou na sua casa. O que você faz? Hã? Tu não dá uma... Sim ou não? Tu não bota as panelas no lugar certo? Tu vê se tem teia de aranha? É assim ou não é? É ou não é, igreja? Todo dia, toda hora, todo segundo, tem alguém falando com você e dizendo assim: tem alguém querendo te fazer uma visita. Limpa a casa. E quem é esse alguém? O Espírito Santo.
que todo dia fala comigo e com você assim: tem que limpar isso aí. Porque não é ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Pensa, Deus habita em templos sujos? Então vamos pensar juntos? Vamos? Amém? Será que realmente Deus habita aí? Porque nós somos a morada do Espírito, do próprio Deus. Alguém já deu faxina na casa e jogou sujeira para debaixo do tapete? Já. O Espírito Santo sabe aonde estão até aquelas sujeiras escondidas debaixo dos tapetes da nossa vida. E Deus está falando assim: ei, eu quero visitar a minha casa. Só que dentro dessa casa que é minha, Deus falando, tem um valente, eu vou te ajudar. Eu vou tirar esse valente daí, eu vou amarrar esse valente, eu vou deixar a casa limpa, arrumada e adornada, para você preencher essa casa com a minha pessoa. É isso que Lucas fala. O valente nos amarra. Deus quer habitar comigo de manhã, de tarde e de noite. Quando eu vou trabalhar. Uma coisa é Deus te ver, outra coisa é Deus estar com você. Pense comigo. Deus estava com aqueles 3 jovens lá na Babilônia, quando eles foram jogados na fornalha de fogo. Deus não só via, mas como estava. Eles não se contaminaram. Eles não se entregaram por causa de Babilônia, por causa do lugar, comida contaminada. E quando a palavra diz comida contaminada, está fazendo uma alusão à comida proibida pela lei, comidas impuras. Provavelmente isso. Não podemos comer isso porque a palavra de Deus diz que não pode comer. Ainda que estejamos na Babilônia, preferimos comer outra coisa do que comer esse tipo de comida. Deus via a fidelidade deles na palavra. Absolutamente fidelidade. Ninguém pode acrescentar. Lembra da construção do tabernáculo? Deus diz para Moisés: não saia daquilo que eu disse para você fazer. Faça exatamente do modelo que eu estou te passando. Ninguém pode acrescentar a Cristo. Ninguém pode colocar um a mais. Nós não temos 2 Cristos. Nós não temos 2 senhores. Se tivermos 2 senhores, vamos agradar um e odiar o outro. A casa tem dono, o próprio Deus dizia lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19, ele chamava o povo de Israel de propriedade peculiar. A casa é minha, dizia Deus. Porque nós não fomos comprados com ouro. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, igreja.